Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio desse podcast incrível que é o Percepções do CFO Moderno. Esse é um podcast feito pelo XPXT em parceria com a SAP Concur, onde a gente recebe vários executivos da área financeira para contarem um pouco das suas carreiras, para falarem um pouco de tecnologia com finanças, para falarem de finanças, de contabilidade, de um monte de assuntos relacionados à área financeira, mas de um jeito descomplicado, leve, divertido. E para cumprir essa jornada nesse episódio aqui comigo hoje, eu tenho o prazer de receber o Gustavo Conrado, CFO da SAP Brasil, que vai ser o co-host deste episódio e passa a ser o host dos próximos episódios. Então, Gustavo, super bem-vindo aqui ao podcast. Obrigado por você ter vindo aqui. Prazer te receber. Não, eu que agradeço. Parabéns pelo estúdio, pelo trabalho, pela iniciativa e obrigado aí pelo convite mais uma vez. Obrigado. Bom, a gente está recebendo duas feras que vão conversar comigo e com o Gustavo. O primeiro é o Rogério Faria. O Rogério trabalha na Paranapanema, ele vai se apresentar para a gente, não vou dar o spoiler, ele vai se apresentar, ele vai contar um pouco da carreira dele. Rogério, deixa eu ver se meu braço chega aí. Obrigado por você ter vindo aqui, um prazer te receber. Eu que agradeço, prazer é meu. Super obrigado pelo seu tempo, por você estar aqui com a gente hoje. Legal, bacana. Obrigado. Bom, e eu estou recebendo também o Frederico Carvalho, que também vai se apresentar em um minutinho para a gente. Posso chamar de Fred? Pode chamar Fred, de Fred. obrigado por ter vindo. Valeu. Super obrigado pelo tempo de vocês. Eu falo isso sempre porque eu sei que as agendas são cruéis e vocês dedicarem alguns minutos de vocês para o nosso programa aqui é uma honra para nós, para a SAP Concur, enfim. E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Para a gente começar, falem um pouco da carreira de vocês. Vamos começar com você, Fred. Conta um pouco. Hoje você está na Nissan, né? Conta um pouco como é que você começou, um resumo aí rápido da tua trajetória. Eu acho que antes de começar sobre o profissional, vou falar sobre a pessoa. Eu acho que muito bom. É muito importante a gente começar, porque eu acho que o que você é hoje é reflexo de como você foi criado e dos valores que você foi inserido. Então, assim, eu nasci em São Luís do Maranhão, tá? Uhum. Lá em cima. E aos 15 anos, tive uma grande oportunidade de ser estudante de intercâmbio nos Estados Unidos. Fui para lá, mas muito em função também da natação. Eu era um atleta amador de natação. E fui, obviamente, me aprimorar no inglês e, obviamente, nadar. Então, eu acabei ficando mais tempo do que eu esperava, porque eu era um atleta que me desenvolvi bastante lá. E eu sempre falo do esporte, porque o esporte, para mim, me forjou ao que eu sou hoje. Uhum. Então, assim, é muito importante essa passagem na minha vida, porque o esporte, para mim, não só me trouxe vitórias e derrotas, mas me trouxe isso em uma época onde eu era muito mais jovem. Então, conceitos como disciplina, como resiliência, como autoconfiança. O esporte me trouxe tudo isso. Não me tornei um atleta profissional, mas isso me trouxe uma grande vantagem quando eu me comparava com outras pessoas da mesma idade que eu estava. Então, uma vez que eu tive isso, eu retornei ao Brasil, vim para São Paulo. A família do meu pai veio residir aqui nessa região e fui estudar. Me formei em administração de empresas na FAAP, aqui em São Paulo. Já fiz pós-graduação na FGV, em finanças corporativas. Depois eu fiz especialização em gestão contábil e tributária. Depois eu fiz um mestrado, estrito sensu, em engenharia industrial. Então, assim, foi um pouco primeiro da minha carreira acadêmica. E isso foi ao longo do meu processo de desenvolvimento profissional. Então, eu comecei na indústria automotiva, em uma indústria americana, na Ford. Comecei lá, passei 9 anos na Ford. Eu tive a oportunidade de ser transferido para os Estados Unidos. Depois eu fui para a Bahia, né, me mudei lá em Camaçari. Em Camaçari. Morei lá na Bahia ao todo 10 anos. E me desenvolvi sempre nessa área financeira, né? Comecei na parte de controladoria de investimentos, depois fui na parte de controladoria de M&S, depois eu fui para a controladoria de planta. E aí, depois desses 7 anos, 9 anos
Na empresa eu tive uma oportunidade de realmente sair um pouco da caixa. Eu saí da indústria automotiva para a indústria de energia, fui trabalhar numa empresa chamada Neoenergia. Uhum. Naquele momento eles estavam buscando profissionais fora do mercado de energia, queriam realmente fazer um choque de gestão, queriam pegar alguém que tivesse muita experiência na área de processo, de custo. E eu fui para lá, não sabia nada de energia, até meus amigos brincavam comigo quando eu tomei a decisão de sair. Foi, você vai para onde? Né? Você vai para GM, você vai para Fiat? Não, eu vou para Neoenergia. Cara, o que você conhece com energia? Eu falei, cara, não conheço nada, mas esses caras estão me pagando bastante, né? Então eu vou lá e vou me aventurar. Aprender. Mas foi a primeira vez, acho que talvez em todo o meu processo, que eu aprendi uma coisa muito importante. Eu imaginava que toda a minha carreira de 9 anos numa indústria, eu só sabia fazer carro, eu só sabia trabalhar com indústria. Uhum. Mas os conceitos enraizados num processo que é controlar uma indústria automotiva, ela me deu uma grande vantagem quando eu fui em um outro ambiente onde esse controle não era tão vivo. Então, para mim, ir para uma posição que era totalmente fora do meu dia a dia, me deu uma grande vantagem competitiva. Eu achava que ia ser uma desvantagem, mas pelo contrário. Porque a indústria automotiva, até pela complexidade, você tem processo de controle muito mais apurado. Você vai controlar até um parafuso. Uma vez que você vai para um setor de energia, onde é uma coisa regulada, é algo meio intangível, quando você começa a colocar esse tipo de conceito dentro de um ambiente de negócio, você começa a trazer grande diferença muito rapidamente. Não é porque você é gênio. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você ter controle. Você consegue só melhorar aquilo que você controla. Quando você não tem um ambiente que tem esse tipo de aspecto, é muito fácil buscar melhoria. Ele aparece no papel. Basta você começar a criar alguns KPIs, é natural isso. Então não é nada absurdo. Então, o primeiro grande ensinamento da minha vida foi esse. Eu saí da minha zona de conforto, achei que era uma desvantagem e acabou sendo uma vantagem para mim. E foi ali que realmente eu tive uma grande virada na minha carreira. Então eu mudei de um ambiente, totalmente um ambiente diferente, novas pessoas. Eu participei, na verdade, entrei numa empresa que foi uma ex-estatal. Então, eles haviam adquirido concessões de energia. Você imagina, eu vim de um setor privado, altamente competitivo. De repente, eu me encontro num ambiente não competitivo, regulado e ex-estatal. Então, você tem um choque de cultura muito forte, né? Muito grande. Então, eu também tive um segundo grande aprendizado na minha vida, é como eu me adaptar a culturas distintas e não perder a minha essência. Então isso também foi um grande aprendizado na minha carreira. Eu sempre falo que quando eu saí, minha carreira deu um grande up, porque eu tive aprendizados de área de negócio, onde talvez se eu tivesse ainda naquele mesmo ambiente, eu não teria alguns insights. Então eu passei 7 anos e meio na Neoenergia. Foi quando, na época, a Neoenergia fazia prospecções também de outros negócios. Algumas vezes a gente prospectou óleo e gás, conheci algumas pessoas da área de óleo e gás, uma empresa americana também, chamada Cameron, nesses bids, e acabou que me convidaram. Falou, cara, você não quer vir para cá fazer a mesma coisa? Precisa de um cara que tenha experiência em enxugar a empresa, em reduzir custo, em comprar empresas. A gente quer fazer uma transformação dessas empresas, por que você não vem para cá? E aí tomei a decisão, saí novamente de energia, fui para óleo e gás, e trabalhei na Cameron durante 1 ano e meio. Passei eu sempre falo, eu tive uma grande sorte, um grande desafio, porque eu fui para a Cameron, 6 meses depois o barril de petróleo caiu de $100 para $35. Ao invés de eu estar expandindo o negócio, eu estava no meio da maior crise de petróleo que já existiu no Brasil. Existiu. 2016, isso aí? Isso, exatamente isso. Então eu estava no meio do furacão. E provavelmente teve que lidar com corte de custo e um monte de coisa, né? Que é difícil, e foi muito difícil na posição de mim, vocês, né? Foi ali que também as grandes decisões que eu tive que tomar na vida foi quando o processo que a gente acabou tendo que passar depois de um tempo de vender as operações do Brasil para uma outra empresa. Então eu estava ali numa transição, né? Sendo potencialmente transferido para o Oriente Médio. Tomei uma decisão, também não foi fácil, falei, olha, eu não vou. Para mim, acho que eu gosto de desafio, mas ir para lá também não sei se ia ser bom para minha família. Então, acabei que tomei a decisão de não ir. E fui para o mercado, e a Nissan já estava com um processo aí bastante longo. E aí foi quando eu fui convidado para ser diretor financeiro da Nissan no Brasil. Passei 4 anos como diretor financeiro, justamente foi uma planta que tinha acabado de ser construída em Resende.
Então, era mais ou menos uma startup, porque até então a empresa não tinha indústria local, era só importadora. Então, foi realmente uma grande startup. Passei 4 anos, fui transferido para o Japão. Trabalhei no Japão 2 anos. Na área que legal. De M&A e partnerships. Tem um par de histórias também interessantes também sobre cultura. Depois eu posso também comentar. Passei 2 anos no Japão e retornei há 1 ano e 7 meses, agora para a posição de diretor financeiro da América do Sul. Então, tentando resumir um pouco. Belíssima trajetória. Voltou para o mercado automobilístico, automotivo, né? Já estou aqui já há 7 anos e meio. Numa belíssima empresa, que aliás eu sou cliente, falei, né? Legal, obrigado. E quando ele começou a falar, eu já falei, esse cara deve controlar custo como ninguém. Rogério, e você? Conta um pouco pra gente da tua trajetória. Legal. Eu sei que você teve uma pivotada de carreira aí também. Eu não comecei na área financeira. Uhum. Né? Meu início de carreira, bem no início, acabou sendo em TI mesmo. Uhum. Ali, sabe aquele primeiro trabalho de entrada? Eu era helpdesk. Olha só. O helpdesk era uma empresa pequena, chamava Rationale, prestava serviço para a Embraer. Comecei a desenvolver sistemas também, fui convidado para a parte de desenvolvimento de sistemas e uma visão dentro de um grupo de assessoria de supply chain da Embraer. Então, minha carreira, eu posso dizer assim, que ela começou mesmo na parte de supply chain, fazendo integração das áreas de compra, logística, produção da Embraer. Era um grupo de assessoria, que dava assessoria para o vice-presidente, né? Então foi bem bacana, porque você já começava tendo uma visão mais holística, mais ampla do negócio. Né? Na verdade, o grupo era de assessoria, só quem recebia assessoria era eu. Né? Estava começando na carreira, não conseguia assessorar ninguém no início. Mas muito aprendizado, muito aprendizado. A gente participava de um grupo de melhores práticas para projetos de redução de estoque, projetos de redução de custo. Então, muito tempo passei nessa área, acho que passei uns 9 anos, a Embraer é uma empresa muito grande, então você consegue mudar de área e os ensinamentos vão se somando. Né? Em determinado momento, falou, tem um rapaz aí que trabalha muito com redução de custo, projeto de rentabilidade, vamos trazer ele para o financeiro, que a gente está precisando de alguém com esse perfil aqui, que eu achei ótimo, porque você leva a linguagem da indústria, né? uma outra forma de trabalho, uma linguagem mais voltada para a produção, logística, comercial, para dentro da área financeira e faz essa interface. O trabalho do controller, do FP&A tem muito disso, né? Você conseguir fazer esse tipo de interface e comunicação. E aí, a hora que eu vim para a área financeira, foi a hora que a carreira deslanchou. Encontrou. Né? Exato, eu falo muito para vendedor, que quando o bichinho pica, né, não deixa de ser vendedor nunca mais. Acho que em financeiro é a mesma coisa. Exatamente. Participei de projetos de expansão da empresa, implementação de planos de negócio em unidade de Évora, da Embraer. Fui convidado para implementar a controladoria da indústria, que lá na Embraer nós tínhamos 3 unidades de negócio na época, comercial, executivo e defesa, e 2 grandes unidades de negócio, uma engenharia e uma era produção. Essas 2 unidades de suporte que falavam, né, não tinha uma controladoria, não tinha uma área financeira. Então fui convidado para implementar. Lá foi quando eu ganhei meus primeiros cabelos brancos, né? Falou, você tem 6 meses para implementar isso daí, só vai continuar essa área se o head, se o vice-presidente gostar. Você ganhou e eu perdi. E eu tô no meio do caminho. Mas você tem umas histórias mais intensas aí também, né? Fui bem sucedido nisso, depois eu passei para aviação executiva, como controller e head financeiro da aviação executiva. Que legal. Tinha que integrar os vários sites da empresa, tínhamos operações na França, tinha montagem nos Estados Unidos, tinha montagem de aeronaves na China também. Tem até uma história interessante. Eu tive que, em um determinado momento da carreira, implementar e dar treinamento na China. Né? Minha esposa estava grávida aqui no Brasil. Nossa. Né? 7 meses e meio, ok, uma missão de 10 dias, você vai, pega o avião, né? Vai voltar lá, faz a implementação lá e volta, né? Peguei o voo na quarta-feira, quinta, sexta-feira eu cheguei lá por conta do fuso, né? Vou dormir sábado, domingo, né? Na madrugada, domingo para segunda, para começar aquela missão de maior choque cultural, que você falou, né? Tem que se adaptar à cultura. Eu me preparei para aquilo, né? Aprendi umas frases em mandarim para quebrar o gelo, tudo mais, porque vai chegar um rapaz lá e ensinar oriental, né? Ele já vai olhar para você e já recebe ensinamento de quem é mais velho, né? Isso é natural para ele. Chega alguém mais jovem, tem que alguma coisa começar a quebrar para passar para eles, né? Ainda mais estruturar, ensinar como funciona a área financeira, como funcionam os controles, qual KPI que tem que ter, como é que utiliza o sistema. Aí de domingo para segunda recebo a ligação na madrugada da China, à tarde aqui no Brasil. Parabéns, papai. Eu falei, como assim? Isso. Nascia meu filho aqui no Brasil.
Né? Aí mandaram a foto dele pra mim, porque ele nasceu prematuro, né? Ele falou, ó, só que ele foi pra UTI, sua cabeça fica 1000. Né? Nossa, Aí Meu Deus. você do outro lado do 10 mundo. dias, o Já ano é pensou? 2008, né? A China se transforma muito rápido, né? Agora, 2008, né? Harbin, Uhum. norte lá, próximo da Sibéria, né? Um lugar totalmente isolado na época, tudo começando, pra você começar um trabalho, né? Eu cheguei com a foto do meu filho no primeiro dia de trabalho, mostrei para meu filho acabou de nascer. Nossa, imediatamente todo mundo baixou a guarda. Porque assim, para o chinês, para aquilo que eu percebi, que ele comentou muito da cultura, né? Para o chinês, assim, o nascimento do filho é algo, para todo mundo é algo extraordinário, É. né? Só que para eles é algo mais ainda, pelas questões de continuidade, família, suporte, né? Nascimento do filho. Tradição. Cara, na hora, mudou todo o Ou comportamento. seja, o cara tá aqui com a gente. Facilitou o trabalho. Mas, cara, deve ter sido um negócio, cara. Eu não posso nem imaginar como você conseguiu trabalhar, cara. Foi bacana, facilitou muito. Viu? Um treinamento de Agradeço. 10 dias virou 5 dias ou ainda teve que Não, cumprir teve os 10, conseguiu cumprir os dias, mas todo dia tinha fruta na mesa, era recebido, olhava meu filho, nossa, ele tem orelha de rato, não sei o que, tá. Falei, isso é elogio, não, aqui traz boa sorte. E a questão cultural também. A questão cultural toda aí. Orelha de rato é ótimo. Hoje já não tem mais. Fala pra ele que ele tem orelha de rato, que você vai ver só. A gente corta essa parte do podcast, brincadeira. Mas e aí a carreira seguiu dessa forma, né? Ela veio vim da área industrial, passei para a área financeira, onde exerci várias posições, bastante experiência multicultural também, né? Com essas integrações de sites todas, né? Depois de 17 anos na Embraer, coçou um pouco, eu queria testar uma outra cultura, um novo ambiente. Fui convidado para ser CFO Latam da CHC Helicópteros. Uhum. CHC Helicópteros é uma das maiores empresas do mundo de aviação, né? Presta serviço de helicóptero para plataforma offshore, muito forte lá no Rio de Janeiro, onde tem petróleo. Sim, sim. Tem a CHC. Ela faz o transporte, né, das pessoas até a plataforma, né? Faz. Eu acho que no mundo tem mais de 200 aeronaves, no Brasil tinha 40, né? Então, falei, pô, sai tudo, né? Cheio, foi uma movimentação vertical para uma cadeira de CFO Latam, né? E acaba sendo diagonal também com uma cultura completamente diferente. Só que 17 anos dentro de uma empresa, por mais que você tenha diária, você senta na cadeira e você fala, agora sou CFO Latam da empresa anterior. Não, da nova. Né? Aí Porque por mais que você mude na empresa atual, né, a cultura geral você tá acostumado, né? E na empresa nova, não, né? Exatamente. Você tá chegando. Você chega lá, então, primeira coisa, né? Uma empresa totalmente matricial. É uma empresa canadense que a sede dela ficava em Dallas, respondia para o CFO Global voltado em Dallas. Eu tinha meu par na Europa, meu par na Austrália. E aí veio a primeira surpresa, um presente. Eu até comentei com ele na fala dele, né? Foi em 2016 isso. Teve a crise do oil and gas. Da noite pro dia, perdemos 50% dos contratos. Buf, evaporou. Te pegou também. Evaporou. Aí todo mundo olha assim, e aí? CFO. E aí, CFO Latam, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu falei, não, mas... Não, mas é isso que surge, é um desafio que motiva, né? E aí muito disso também. Aí você tem que conduzir um projeto turnaround. A empresa chegou a entrar em Chapter 11 mundial. Caramba! Né? E eu como responsável de geração de caixa... Porque os custos dessas empresas de aviação, né, são altíssimos, né? Leasing, a aeronave parada no solo... Já era, não tem muito fôlego mesmo, né? Não tem. Então, renegociação duríssima. E como região, né, você tem que renegociar toda a parte de contratos com fornecedores, você tem que renegociar a parte de contratos com os clientes. Né? Os clientes, às vezes, são muito duros na negociação. Você tem que gerenciar as equipes, né, por conta disso, porque é um ambiente de crise. A pessoa, o foco e o engajamento é muito difícil de você segurar e manter ali, né? Então tem todo esse entorno, muita redução de custo, muito indicador de produtividade para você tirar. E o fator cultural também é a comunicação, explicar Brasil, América do Sul, para o exterior. Para fora. Já viveu muito disso, já vivi. Talvez essa habilidade de você conseguir gerenciar uma crise, não só do ponto de vista de números, mas do ponto de vista também dentro da empresa, assim, de como as pessoas vão, como você vai abordar as pessoas. Você não pode simplesmente chegar e jogar um balde de água fria para todo mundo. Você para a empresa, você paralisa a empresa. Então, tem que ter uma certa inteligência emocional muito grande
e também de como engajar as pessoas numa situação dessa. Eu me passei muito nesse papel. Você comentou a questão de crise, eu me vi muito nisso. Quando chegou uma crise, foi uma crise muito pesada, você passa a ser a bússola. Você é a bússola. Para onde vai? Sabe por quê? Porque a grande, só completando, a grande situação, uma situação de crise, é como você não tem recurso financeiro, tudo que você vai fazer, olha para a bússola. E aí, a bússola? Dá para ir ou não dá? E aí, bússola? Dá para ir ou não dá? Então você passa a ser mesmo a bússola, né? Daí da história, desculpa. Não, exatamente isso aí. O que me ajudou muito também foi a experiência pregressa de não estar na área financeira. Já ter trabalhado em outras áreas. Já ter muita interface com o comercial, já ter muita interface com a área produtiva, muita interface com a área de logística, operações, esse trânsito, essa confiança de você fazer o trânsito entre as áreas, né? Ajudou bastante. E que eu até falar, são as situações que parecem como se fosse um mini MBA em questão de meses ou anos, mas que é impagável. Exato. E não tem preço, né? Exato. Porque você Tem preço. tá passando na prática, né? O que eventualmente você aprendeu lá no MBA na teoria, né? Ou às vezes nem fez o MBA, mas tá lá aprendendo na prática, né? Eu queria até emendar, desculpa, você não terminou a tua história, mas eu tenho uma pergunta para vocês sobre crise, mas termina lá. Na crise, todo mundo aprende a trabalhar, inclusive o mercado e os clientes, né? Que eles ganham mais eficiência, mercado cliente ganha mais eficiência, muitas vezes significa, às vezes, um menor volume de negócio para você, né? Ou seja, empresas enxugam um pouco mais, a gente teve que passar por uma nova reestruturação. Aí a posição dos CFOs globais, né? Que ficavam lá, eu tinha um par na Europa, tinha um par na Ásia e eu era responsável por Latam, ficou centralizado em Dallas. Aí, a partir desse momento, eu topei o desafio de ir para Paranapanema, né? 2 semanas depois eu fui convidado para participar do time da Paranapanema. Eles tinham trocado a administração toda em 2019, né? Próximo da data que eu saí, era bastante gente ex-Embraer. A gente brincava, tinha muito colega lá, né? Para fazer um avião de cobre. Mas foi uma experiência muito interessante também, que eu topei para lá como controller e head de planejamento financeiro. E que aí foi muito útil, né? Porque eu estava entrando em outro ambiente também, bastante estresse, bastante crise, necessidade de turnaround, né? Então, agregou muito essa experiência anterior na CHC com essa característica de transitar muito bem entre os negócios e as áreas, porque o pessoal era de aviação, estava na Paranapanema, precisava cada vez mais conhecer o mundo do cobre, né? Lá tinha, lógico, conhecedores de cobre, né? Os melhores do Brasil estão lá, né? Só que a transição, essa parte de traduzir toda a parte de operação para a área financeira, de maneira de você montar um planejamento de longo prazo, financeiro, até para renegociação da dívida com os bancos, né? Que a empresa estava. Isso aí acabei contribuindo bastante. Me achei muito útil nesse processo, nesse processo, né? E aí, tô lá, a gente entrou, né? A gente terminou o primeiro ciclo de reestruturação, bastante redução de custo também, bastante ganho de eficiência. Agora, todo plano também, às vezes, né, enfrenta o mercado, algumas situações novas acontecem, algumas surpresas. A gente teve que entrar agora recentemente em recuperação judicial. Então, assim, né, às vezes as pessoas estão lá tirando cabelo, esses cabelos. Calma, já passei por isso. E assim, tem bastante gente competente agora trabalhando lá pelo futuro da empresa. Né? E tem que manter a calma, manter a serenidade, manter o engajamento, manter a direção, manter a bússola. Manter a sanidade. Esse ponto é interessante, né? Porque eu não sou da área financeira, então eu sou o estranho no ninho aqui. Mas é um ponto muito interessante que vocês trouxeram. Essa questão da área financeira no momento de crise financeira, da área financeira ser a bússola, ser quem determina, né, e ajuda a empresa a sair do outro lado, né? Como que começa? Por exemplo, curiosidade pura de alguém que não é da área financeira, vou começar com essa pergunta. Como que começa? Entrou uma crise, essas que vocês narraram, podemos falar dessas. O que se avalia primeiro, né? Como é que faz na prática isso? Como é que é essa experiência? Bem, eu acho que a primeira coisa, quando a gente começa a ter, são os sinais que vêm do mercado. A primeira coisa que a gente começa a perceber. Até porque a gente, como financeiro, a gente está sempre olhando para frente. Você não está olhando aqui só. Lógico. Lógico, tá já vendo...
Indicadores de mercado, macroeconômico, é o primeiro indicador de começar a sentir um pouco do que pode acontecer. Então, no meu caso, o barril de petróleo era fundamental porque era uma empresa de óleo e gás. Né? Então, quando começou a depreciar, alguma coisa ia acontecer. Até porque os projetos são geralmente vinculados a um preço de barril de petróleo. Ou seja, a estação de águas profundas, automaticamente, se o preço cai, não consegue nem custear, né, a operação. Então, você já começa a perceber que alguma coisa vai acontecer. Então, você já começa a preparar um pouco do que pode vir. E eu acho que uma das coisas que, pelo menos na minha experiência, foi muito fundamental na área financeira, foi fazer planejamento de cenários possíveis. Aí você começa a ver, olha, o cenário possível mais otimista, o mais pessimista, o do meio, e o que a gente acredita como empresa. Então, o nosso papel aqui é tentar delimitar esse espaço. Então, o meu papel foi muito importante para a gente delimitar esse espaço. Ó, isso aqui pode ser o melhor, isso aqui pode ser o pior. E o que a gente acredita? Aqui é o meio, é para cá, é para lá. Então, ali já começa a ter a questão do início da crise. Porque quando esses cenários começam a não acontecer e ele começa a pender mais para o lado pessimista, você já sabe o que precisa acontecer para você sobreviver. Então, no final das contas, o que a gente tem que garantir é a sustentabilidade do negócio, independente de que cenário nós vamos estar começando. E é ali que começa todo o gerenciamento da crise. Por que o financeiro é importante? Porque a gente já fez esse planejamento e para sustentar nesses cenários diversos, alguma coisa vai acontecer. Então, para fazer isso aqui, eu preciso cortar isso, ajustar aquilo. Então, ganhar eficiência, né? Então, todo aquele plano começa justamente por esse papel. Que no meu caso foi fundamental, porque foi ali que a gente começou a traçar a estratégia do negócio. E que eu acho que tem tudo a ver também com, né, eu estou pegando vários ganchos. Primeiro, acho que duas esferas de gestão de custo, mas também de atuação estratégica do financeiro, que eu acho que talvez até o ponto que se torna a bússola pelo papel de governança, mas acho muito pela forma através da qual você trabalha costurando com as áreas de negócio, com o COO, com... E aí, colocou, né? Você tem a definição dos cenários, identificado que tem que tomar uma decisão, toma a decisão. Tem que tomar a decisão, tem que ter ação. Em crise, tem que ter ação. Ação no timing correto. Que uma ação certa, tomada no timing errado, é prejuízo do mesmo jeito. Então, assim, como você bem colocou, Fred. Tem o plano estratégico, tem o plano de curto prazo, tem o plano de médio prazo, longo prazo, você tem os KPIs todos estabelecidos, começou a ver os sinais de que algo está saindo fora, você precisa já corrigir, fazer os microajustes ali. Porque a hora que, se for algo conjuntural, mercado, entendeu? Você vai estar muito mais preparado. E a hora que você mergulhou nela, como a gente está agora, numa situação de estresse, gestão do caixa, gestão detalhada, você vai ali para uma microgestão, às vezes. Ou seja, vai ali olhar no buraco do queijo mesmo ali, né? Exatamente. É muito controle, você vai aquele nível de detalhe máximo para conseguir garantir que você consiga manter o oxigênio da empresa, que é o caixa. Esse é um ponto... Então, assim, tomada de decisão, tem muita... Isso não, a gente fala, pô, mas é óbvio, né? Que vai tomar decisão. Não é tão simples assim. Por exemplo, tirar pessoas, né? É uma decisão muito difícil. Muito difícil. Né? Pelo impacto nas pessoas e pelo impacto na produção, na prestação de serviço e assim vai, né? Tem vários impactos. Né? Eu acho que essa foi, talvez, no meu caso, uma das decisões mais difíceis. E eu acho que, assim, falando um pouco sobre como eu sempre atuei como financeiro, eu sempre tentei sustentar o negócio ao máximo sem ter que tocar as pessoas. Agora, uma vez que você tem que tocar as pessoas, a decisão tem que ser feita. E ela é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, e é por isso que é tão importante a gente estabelecer, antes de tomar decisões, quando você está numa crise, estabelecer o que é empresa. Quais são os nossos valores como empresa. O que a gente quer como empresa. Porque a decisão ela vai permear os valores da empresa também. Certamente. Então, a escala de prioridades, ela muda conforme o mercado e conforme o DNA da empresa. Eu falo isso porque eu passei por diversos ramos e eu percebi que as prioridades são muito diferentes. Eu vou dar um exemplo. Óleo e gás, é muito comum você fazer operações, abre e fecha em todo mundo. É muito comum. Se você pegar um pouco o ciclo de óleo e gás, eles abrem e fecham operações o tempo inteiro. Faz parte do negócio. Do motion do business, né? Faz parte do motion do business. Então, é mais fácil você imobilizar aquilo e mobilizar em outro lugar.
Então, isso faz parte um pouco do DNA da empresa. Então, é mais, não vou dizer que é mais fácil, é mais difícil, mas ele tem essa parte de você estruturar o negócio e ter que desmobilizar de um lugar A para um lugar B, ela tem mais um... Talvez corriqueira. corriqueira. As pessoas que trabalham nessa com isso, já sabem que é assim. Que pode, Ou seja, acontecer. hoje eu estou trabalhando aqui em Macaé, amanhã eu vou Isso. trabalhar lá em não sei Perfeito. aonde, porque Perfeito. acabou aqui o petróleo. Perfeito. Né? Exatamente É um pouco isso, Agora, né? quando você vai para a indústria automotiva, já é diferente. Difícil. Você tem um investimento instalado muito alto. Muito alta. Não só seu, mas de toda a cadeia de fornecedores. Então, para tomar uma decisão dessa, é muito mais difícil. Já tem um ecossistema sentado ali que... sentado ali que depende daquilo. Então, assim, é por isso que eu sempre comento. Quando a crise vem, a primeira coisa que você estabelece cenários de decisão difíceis é aquilo que eu comentei. Você volta para as listas do que é a empresa, o DNA da empresa. Porque aquilo vai permear do ponto de vista estratégico para onde você vai e que decisões você vai começar a tomar. Uhum. Isso é um ponto super, mega importante. E o convencimento interno também. Sente Que é algo assim. Sempre fala que o CFO ele é o parceiro do CEO, né? Mas não necessariamente pensam da mesma forma. Exato. É isso aí. Entendeu? Então, assim, eu vejo, pela experiência que eu tenho, eu vejo o CEO alguém muito mais otimista, uma visão mais estratégica, e é natural dele mesmo, ele precisa ter isso aí, e o CFO alguém mais pragmático. Trazendo a âncora para... Isso. Né? Convidando a pensar em coisas exato. que Exato. o CEO eventualmente não está Exato. pensando porque está com a foco em crescimento, em conquista de mercado e tal. Caso o cenário não se concretize, o que faremos? Mas isso é uma dupla boa, né? muito Isso boa. é uma Sim, dupla muito sim. boa, porque você tem a pessoa que está pensando no crescimento, que está pensando em buscar e tal, você tem a pessoa que fala, olha, vamos olhar aqui, vamos olhar ali, né? E traz a ponderação, né? Tem um prêmio de um instituto de finanças do Brasil, o IBF, que chama O Equilibrista. Isso. Uhum. Justamente pelo papel do CFO, você dá o prêmio O Equilibrista, que é justamente, eu acho que o nome traduz muito, né, do que é o papel do CFO. Né? Você trazer esse equilíbrio entre resultado, negócio, estratégia, bússola. Gostei da palavra usada, eu achei a analogia perfeita. Perfeita mesmo. E que até exemplificando no ano passado, né, quem venceu foi a Elvira, da Eletrobras, justamente pelo todo o papel do IPO. E eu acho que, né, quantos pratos que ela não teve que equilibrar para fazer a coisa acontecer. Gustavo, e como que é lá na S? Como que é ser CFO de uma empresa de tecnologia que é líder de mercado, que é uma das maiores empresas do mundo, com várias complexidades, porque são várias equipes de vendas, vários produtos, vários tudo, né? Como que é essa complexidade do ponto de vista de pilotária financeira de uma empresa como a SAP, cara? Eu vou pegar muito gancho aqui, acho que os comentários, né, que os nossos colegas aqui, né, que vocês estão proporcionando. Cada hora eu ia fazendo um link na minha cabeça, até com mudanças de carreira a própria mudança de carreira que eu fiz para a SAP. Mas eu sumarizaria da seguinte forma: é muito divertido, porque eu acho que o momento da empresa, né, no foco em cloud, numa mudança de gestão ou mudança de business model, né, de licenciamento de ativo para cloud, tem mudança de como você vende, o que você vende, fluxo de caixa, estrutura de custo, mas o mais importante é a abertura da organização para que o CFO ele ajude a coordenar. Uhum. Não é ditando norma, não é, né, sempre sendo dono da verdade, mas, novamente, acho que pegando o gancho no que ambos disseram aqui, você é o cara ancorado que sabe aonde nós temos que chegar, ou qual é o nosso plano, quais são as dificuldades, mas a interação entre todas as áreas, eu até diria que é o ponto mais rico que a empresa proporciona, que vem da cultura, vem de como ela trabalha, não é algo que você consegue chegar da rua e falar, não, pessoal, vamos trabalhar assim, porque não funciona, mas acho que vai muito do DNA, dos valores, dos princípios da empresa. E lá na SAP eu tenho a impressão que vocês também vão pro ajudar em vendas, né? Vocês estão em clientes de vez em quando, estão em eventos, ou seja, vocês saem um pouco do papel só interno, entre aspas, porque não é só interno, eu sei que vocês têm, né, contatos com fornecedores, bancos e outras coisas. Tem forecasting, né? Tem plano orçamentário, tem fechamento com SAP. Vocês estão ali no negócio de fato, né?
esse também eu acho que foi um dos principais fatores, assim, que vários brilharam meus olhos, mas acho que é de como que ele também proporciona, com o uso de tecnologia, como liberar mais tempo do profissional de finanças para passar mais tempo fora de casa, mas que eu acho que também tem tudo a ver com até a própria pauta, né, aqui da nossa agenda do CFO moderno, porque seja para uma renegociação, para uma recuperação judicial, você também não pode ficar muito tempo só dentro de casa, porque caso contrário se perde a temperatura do que está acontecendo lá fora. Mas é verdade absoluta, que é também o que eu defendo e vendo muito peixe. Eu acho que todo profissional de finanças, independentemente de qual a sua especialidade lá dentro, acho que se você não estiver falando com o cliente ou fornecedor, não é que você estará fazendo o seu trabalho de uma forma errada, mas acho que incompleta. É o que você falou, você vai perder a temperatura Exato. de muita coisa, né? Exato. Você vai perder um pouco do que está acontecendo lá fora, Exato. porque você está aqui só dentro da empresa, ali nos processos. Você falou de um ponto que eu queria trazer aqui para a discussão, que é tecnologia e finanças, né? Rogério, como é que é isso? Como é que é essa visão para você? Como é que a tecnologia tem ajudado você que, né, foi oriundo da área de tecnologia, né? Como é que a tecnologia tem ajudado na área financeira de uma forma geral, na sua opinião? Mas o maior ativo, um produto que o CFO tem, informação precisa para tomada de decisão. Eu acho que velocidade de processos, velocidade de fechamento, velocidade de você conseguir concluir seus processos internos na área. Aí falando mais de uma contabilidade, mais uma área de tesouraria, né, que são áreas mais processuais, né, mais de rotina, justamente liberando esse tempo para você pensar mais estrategicamente, pensar mais no negócio. O que é muito importante em momentos como esse que a gente está passando, em que a tendência é você cada vez mais ser puxado para dentro da empresa para gerenciar uma crise. Se você tem a tecnologia te ajudando nisso, com as informações que você precisa transitar e utilizar dentro da empresa, você consegue pensar na saída da crise, entendeu? Você pensa no pós-crise, então você resolve, você age local pensando global que vem à frente. Então acho que é fundamental. Hoje não vejo uma área financeira desconectada de tecnologia, tanto é que em muitas organizações a área de TI responde para a área de finanças. Está debaixo do CFO, está debaixo do controller, do planejamento financeiro. Justamente por para dar esse match, né? Esse match para você prover a empresa com informações relevantes e precisas. E tem até colegas, Não, que eu te imagina. interrompi, tem até colegas de mercado que hoje já estão buscando perfis relacionados a cientistas de dados para trabalharem em finanças, porque segundo eles, acho que é mais fácil você ensinar, né, talvez aquele techniquez do financeiro para um cientista de dado, do que o contrário. o contrário. E só para ter maior ganho naquele investimento que você fez na sua plataforma E de tecnológica. novo, né, trabalhando na previsibilidade, trabalhando lá nos cenários futuros, né, com mais dados para você poder ter uma previsibilidade maior, né? Isso faz muito sentido, inclusive. É uma coisa que faz muito sentido. E para você, Fred, como é que tecnologia e finanças caminham no teu mundo? Olha, eu acho que também, exatamente com o que já foi comentado aqui, mas assim, é sempre também tentando buscar ganho de eficiência. A gente tem que estar mais focado em operações essenciais ao negócio. Então, o que a gente sofre às vezes como finanças? Existem ainda muitos processos mecânicos. Não é que o processo ele não é importante, ele é super importante. Mas você colocar pessoas alocadas para fazer coisas mecânicas que a automação pode trazer, trazendo dados precisos, você muda um pouco a qualidade de tempo do seu colaborador. Ele, ao invés de estar fazendo Coisa repetitiva e repetitiva, manual, ele tá... fazendo constelação de dados através de planilhas, ele vai estar concentrando em fazer as análises. Então, para mim, o grande ganho, quando eu olho a tecnologia, ele é como se fosse um boost que ele vai dar no negócio. Não estou só falando da área de finanças, hein? Eu estou falando da área de vendas. Todo mundo. Ou seja, tecnologia, ele é como se fosse uma mola propulsora. Ele vai dar essa propulsão a mais, para você ganhar escala, eficiência, e fazer com que a empresa possa focar em coisas que realmente são mais estratégicas do que mais mecânicas. E eu também passei por essa experiência de me tornar financeiro, depois acabei pegando a tecnologia, a área de TI junto.
justamente porque a gente precisava aumentar e acelerar mais esse ganho de eficiência da empresa. Então, acabei, de um certo momento, tendo esse papel, passei acho que 2, 3 anos com esse papel acumulado, mas foi muito importante porque como os processos de TI estão muito conectados ao negócio e finanças nada mais é do que ou para frente ou para trás para esse negócio. Dados, né? Tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver, é Tem tudo a verdade. ver. Então, eu acho que isso foi talvez um grande ganho. E eu acho que o CFO hoje que tem, ou de TI, que consegue ter essa junção com finanças, não só você consegue melhorar o processo, mas a empresa ganha muito. Uhum. Porque elas estão extremamente conectadas, talvez mais conectadas do que qualquer outra área de negócio. Uhum. Eu quero até comentar, acho que é ganha-ganha. A empresa vai ganhar mais eficiência, vai ganhar mais produtividade, mas ao mesmo tempo, acho que o trabalho também fica mais motivante para o profissional de finanças. Sim. Até tem estudos que demonstram que o turnover reduz, você passa a ter financeiros mais empolgados com o trabalho, melhor qualificados e tudo mais. Um grande ponto que a gente tem que talvez nos questionar é que tudo também depende do momento da empresa e do DNA da empresa. Quando a gente está trabalhando, talvez é um grande desafio para a gente como diretor financeiro, é como eu consigo inserir a inovação dentro do meu trabalho. E a tecnologia, ela é basicamente, para mim, quando eu falo inovação, eu penso em tecnologia. Então, como você coloca esse ponto dentro dessa cadeira? Porque às vezes, quando você coloca um diretor financeiro, ele consegue abraçar tantas coisas, esse componente importante que é a inovação, às vezes ele se perde. Uhum. Então, o que é mais importante é como a gente consegue, independente se vai ser ou tecnologia, ou vai ser financeiro, ou vai ser os dois juntos, como você não deixa essa sementinha da inovação parar. Uhum. Porque às vezes É um bom ponto você esse. entra tanto no teu dia a dia, dos processos, no data mining, e você às vezes não consegue parar para dar esse componente importante, que para mim, tanto o financeiro como a tecnologia, o componente de inovação, ele é importantíssimo, ele é fundamental. Para a gente começar, já dar um contorno de encerramento aqui nessa conversa fantástica, queria fazer uma última pergunta para vocês. Vou te colocar nessa também, Gustavão. Vamos lá. Qual é a melhor parte de ser um CFO e qual é a parte mais difícil de ser um CFO? Pergunta profunda, hein? Pergunta profunda. Vai começar comigo ou vamos fazer o sentido? Vamos começar com você. Tá no script. Essa não tá no script. Essa veio aqui da curiosidade desse que vos fala, que gosta de fazer umas perguntas assim. Mas como será que é ser um CFO? Então, Eu acho que eu vou usar a mesma resposta, mas para os dois lados. Eu acho que sendo a bússola, tem um lado muito positivo que você acaba tendo uma visão holística muito grande. E claro, também depende da cultura, da abertura da empresa e também do perfil do próprio profissional. Eu acho que isso possibilita que você meta o bedelho em várias áreas, as pessoas te escutem, você colabore com as diversas áreas e também você cresça como profissional. Agora, o lado mais difícil é que também nos momentos de crise, isso... Esse é um ponto. Sendo a bússola, sendo o go-to person ou go-to area, isso é uma carga muito grande, muito grande. Quando você está tendo um trimestre maravilhoso, um ano maravilhoso, você está lá fazendo suas decisões ou ajudando o business, perfeito. Quando a maré já começa a ficar um pouco mais... Isso sempre acontece, é um ciclo, É um né? ciclo. Então, em algum momento, a roda gigante tá embaixo, né? Não tem jeito. A dinâmica é a quantidade de sistemas gerenciais, você também está olhando para uma quantidade, uma gama cada vez maior de KPIs, a tecnologia, obviamente, auxilia, mas se a gente disser que não traz um estresse, não traz um desgaste, eu acho que seria vender um peixe excelente da ponto. forma inadequada. E você, Rogério? Qual que é a tua opinião? Eu acho que o lado mais difícil de pensar nesse ambiente volátil que a gente tem, né? Crise atrás de crise, mudança atrás de mudança. Macroambiente não é muito favorável, né? Exato. O CFO ele é desafiado a estar à frente do que ainda nem se imagina que vai chegar. Entendeu? Essa análise de cenários, tudo mais, você tem que estar à frente disso. Porque a hora que bater, a primeira notícia que chega, vão olhar para você e falar, e agora? E agora? Né? É você que faz. E a melhor parte mesmo, eu acho que assim, é você passar por todo esse processo e superar esses momentos de dificuldade.
É a hora que você dá uma notícia, é a hora que você conduz a equipe toda para essa superação e você chega lá na frente e fala, ó, conseguimos, foi, atravessamos, é um novo ciclo que começa. Eu acho que isso traz a satisfação. É você atravessar, passar pelo desafio. A primeira notícia é a pior que vem, ó, dançamos aqui, mas tá feio, né? A segunda, a próxima que você vai dar de superação, que eu acho que é muito legal, muito legal. Bons pontos. E você, Fred? Olha, eu acho que pegando também um gancho dos colegas O aqui... último sempre vai ficando mais difícil, né? Assim, tentando colocar algo a mais, eu acho que a parte difícil do CFO é o gerenciamento do não. Gerenciar o não. É verdade. E às vezes a gente tem um papel difícil, como diretor financeiro, principalmente da área de crise. É gerenciar o não. O sim, ele vem mais fácil. Agora o não, ele é difícil, porque não é só você ver do ponto de vista empírico os números. É você trazer o não de uma maneira positiva para as pessoas. Verdade. Então, como você engaja essas pessoas? Como você coloca isso num contexto onde as pessoas vão entender que aquele não ele é necessário. Em momentos de crise, esse não vai vir sempre, infelizmente ou felizmente, dessa área financeira, que é justamente volta à história da Mas você falou um ponto muito legal, cara, que é o não, mas o não embasado, dito de uma forma produtiva. Isso. Foi isso que eu entendi. Perfeito. Né? Dito de uma forma produtiva, Isso. dito de uma forma construtiva. Perfeito. Porque Né? você não pode só fazer um copy-paste do que os outros estão dizendo. Se você fazer isso aqui, as pessoas vão parar. É, Não, exatamente. fala, pra que esse cara tá aqui? Não, Fala, cara, não posso fazer não isso, posso. pô, mas Mas vamos como pensar em você, alternativas. na verdade, transformar Muito bom, isso em cara. algo engajador. Então, isso para mim talvez seja o lado mais desafiador. E o mais, acho que o mais legal mesmo é conseguir conduzir o negócio. É aquilo que você falou um pouco. Para mim, uma grande satisfação que eu sempre tive foi quando eu consigo olhar o antes, o durante e o depois, a gente olha para trás e você vê o teu fingerprint. Você vê aquele teu fingerprint. Isso é muito legal. Deixar aquele legado. Cara, eu estava aqui nesse momento. As decisões passaram por mim. E eu influenciei a empresa a chegar nesse ponto. Então, você ter a satisfação de você ver o teu legado, o teu fingerprint, para mim é o grande lance aí de ser diretor financeiro, é conseguir ter essa experiência. Muito legal, muito legal. Fred, super obrigado por ter vindo, essa conversa fantástica. Rogério, obrigado. Vamos esticar aqui, mas chega. Gustavão, obrigado. parceiro, obrigado. Obrigado a todos vocês pela conversa, vários pontos muito legais que eu tenho certeza que a nossa audiência vai gostar muito. Espero que a gente tenha outros momentos para a gente compartilhar. Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, curtam esse vídeo. É muito importante para a gente isso. Compartilhem esse conteúdo com a tua galera, porque olha só quanta coisa legal os nossos convidados deixaram aqui para a gente hoje. Tá certo? Fiquem bem e até o próximo episódio.